Enquanto isso, a gente... Legal, Maurício, muito bem-vindo. Aqui é um espaço nosso, né, da Ação Negra, e a gente tem trazido aí as experiências das quebradas, dos ativistas, das pessoas que têm aí feito um trabalho com relação à luta antirracista nos territórios. E aí eu já acompanho você, a Ação Negra, a Rede Quilombação, a Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio também, já tive a oportunidade de estar no seu espaço aí nas quebradas, das denúncias que a gente tem feito também com relação à violência policial, né, é um tema assim da segurança pública, é um tema importante aí que eu sei também no seu trabalho, né, na atuação que você tem tido aí ao longo dos anos, da sua história de vida, e de reconstrução também, a partir de também ter sofrido aí uma injustiça muito grande do Estado, que a gente chama de Estado terrorista, né, também, né, a partir também dessa experiência que você teve do cárcere no Carandiru. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né, dessa experiência, e também de como é que você foi se reinventando a partir dessa trajetória, e continua, né, porque é uma luta diária também, né? Bom, é um prazer aí esse convite aí que recebo de vocês, e trazer ainda mais um local de trabalho nosso aqui nesse momento aqui. Vocês acabaram de ver, né, a viatura passando aqui do nosso lado, né? Então a gente estamos no Parque da Juventude, onde era a antiga Casa de Detenção de São Paulo, né, onde que houve, né, o maior massacre, o maior genocídio dentro do presídio sob a tutela do Estado do mundo. Né? Nós estamos falando desse local, e a gente estamos falando de um local que não existe nenhuma referência sobre isso. Um local onde existe um total apagamento dessa história. E o nosso papel aqui, né, como Memórias Carandiru, né, é trazer, rememorar essa história, como a casa de detenção não deu certo, como que aquelas mortes daquelas pessoas não deram certo. Então, é um trabalho que nós fazemos com um grupo, vocês podem ver ali, ó, o grupo é um grupo grande para caramba, então a gente sempre recebemos escolas, recebemos pesquisadores, recebemos bastante pessoas, e né, eu me apresento rapidamente, além dessa apresentação que a Tâmara fez, que hoje a gente é pesquisador, é formando, né, a vida totalmente, mas eu também fiquei preso durante 16 anos, sou um sobrevivente do massacre da Casa de Detenção, esse massacre que eu acabei de citar, que está nos meados da história mundial, eu estava no Pavilhão 9 na época, e aquelas pessoas serem assassinadas sob a tutela do Estado e muitos inocentes. Aí as pessoas falam, mas inocente, Maurício, o cara estava preso. Sim, o cara estava preso, sem condenação. O artigo 5º da Constituição Federal, inciso 57, resumindo, ele é assim, inocente é até que se prove o contrário. Então eram 80% de pessoas inocentes, sim, e 20% sob a tutela do Estado que não estavam cometendo crime, eles estavam pagando esse crime, né? Então, o Estado, ele tinha o dever de recolocar essas pessoas em liberdade e não assassiná-las conforme foi feito, né? Então, vocês viram mais uma, né? E muitas pessoas aqui, eu tenho certeza que ouviram falar que o Parque da Juventude é um lugar violento, o Parque da Juventude é um lugar assombrado, mas não. Isso faz parte do apagamento que o Estado proporciona para que vocês não conheçam o que aconteceu aqui, né? O que aconteceu na casa de detenção naquela época. Então, é muito interessante a gente tentar entender toda essa violência, certo? E esse apagamento que o Estado proporciona, porque como que iremos projetar um futuro com um passado apagado, né? Quando a gente fala de detenção, casa de detenção, massacre, Carandiru, a gente não estamos falando do passado, nós estamos falando do presente e do futuro, né? Então, Tâmara, e todos que aqui estão, e todos que vão chegar, né, depois, porque vai ficar na plataforma, eu quero que vocês entendam isso. Muitas coisas não vai dar para mim falar aqui, mas aí, quem quiser ir lá no canal Prisioneiro 84901, terá mais detalhes de outros lugares que eu passei, de outras penitenciárias, né? Então, aqui é um espaço de resistência, é um espaço onde nós, que fazemos parte desse grupo de memória, somos pessoas atravessadas pela violência do cárcere e familiares, né? A nossa grande maioria são pessoas que passaram, né? Hoje, todos trabalhando, todos
se formando, fazendo especializações, mas, infelizmente, não é a mesma sorte que temos, não é a que outros têm, que, infelizmente, fazem, você tá ligado, com que o retorno ao cárcere seja breve, né? Então, a gente trazer isso daqui é uma forma de trazer para que a sociedade ela entenda toda essa violência, certo? Toda essa propaganda que o Estado traz a respeito, você tá ligado, da violência, propagandas políticas, né? Então, virou um palco político a segurança pública, mas o que, que o Estado oferece, né? E eu sempre gosto de trazer, Tamara, que é o seguinte: o Estado ele oferece a vingança, certo? E nós, como sociedade, nós temos que entender o que, que nós queremos: vingança ou justiça. Por que vingança? Porque, ó, veja bem, os caras vêm, vamos para um exemplo rápido, os caras vêm e roubam seu telefone, aí o cara sai fora, aí o Estado vem com a polícia e fala assim: não esquenta que nós vamos prender. E geralmente a polícia prende ou mata aquele indivíduo. Aí você compra outro, porque eles não vão repor aquele telefone. Você compra o telefone. Aí os caras vêm e roubam de novo o seu telefone. Aí você vai falar, o Estado vai vir trazer as mesmas promessas. Espera aí, meu. Como que é isso? Você entendeu? Então, nós como Estado, nós como sociedade, nós temos que entender esse mecanismo que fazem o nosso dinheiro. Porque você paga pela segurança, eu pago pela segurança minha, dos meus filhos, a gente paga. Então, nós queremos um retorno do qual, não que essas pessoas sejam mortas ou sejam presas, tem que ser responsabilizado? Sim, todo mundo tem que ser responsabilizado. Eu, certo, cometi um crime, eu fui responsabilizado. Mas a gente tem que entender, você tá ligado, como que funciona para que não aconteça novamente isso. Né? É isso que a gente tem que parar para pensar. Vocês viram? Mais uma, então, aqui é esse local que a gente tem. É um local onde toda hora passa, você tá ligado, viaturas, né? É constante, e eu não entendo, você tá ligado, a propagação de que é um lugar violento. Quer dizer, não entendo, né? A violência que tem é essa, né? Porque ali em cima, se a gente parar para pensar, numa outra parte do parque, tem muitas pessoas que são moradores em situação de rua, e muitos passaram pelo cárcere. Só que aqui é um parque, né? Ou deveria ser um parque público. Mas esses moradores, quando estão ali sentados, a polícia vai, quadra, né, na sua abordagem, manda sair fora. Quer dizer, passa a ser um espaço público, mas enfim, né? Aqui atrás nós temos uma estátua, né, um monumento, né, que é a única coisa que se refere ao massacre na casa de detenção e ao pavilhão 9, mas mesmo assim totalmente mudado de contexto, certo? E falando sobre o Mário Covas, né, que foi um dos idealizadores, né, de acabar com o complexo penitenciário Carandiru, né? Mas não se refere àquelas pessoas que foram assassinadas aqui nem nada, certo? Simplesmente fala aonde era o pavilhão 9, mas o pavilhão 9 ele não se encontrava aqui. O pavilhão 9 ele se encontrava ali, ó, onde nós estamos vendo ali atrás um parque, nós estamos vendo lá mais atrás ainda, certo? A gente estamos vendo um estacionamento, quer dizer, nada que referenda o que realmente aconteceu. Aqui, nesse espaço, Câmara, nós temos um espaço de memória Carandiru. É um museu. Esse museu, ele tem o único lugar no mundo que todos os objetos eram da Casa de Detenção de São Paulo. Quer dizer, é um museu. Só que esse museu, ninguém tem acesso, certo? As únicas pessoas que têm acesso, por ele ficar dentro de uma escola técnica, é só os alunos do curso de museologia, né, dessa escola técnica. Eu já trabalhei lá, né, nesse espaço, né, fizemos mediações lá dentro, falando, contando a história daquela cultura, né, prisional, para a gente entender toda essa violência, né, mas há um tempo eles queriam me censurar, falar o que eu deveria ou não falar, eu não concordei, e quando esse projeto acaba, eles tesouram, acabam, você está ligado, com essa entrada, e de certa maneira o espaço fica totalmente fechado. O espaço ficando totalmente fechado, como que vai passar essa história, esse conceito do sistema prisional lá dentro, né? E aí fica muito difícil, né? Porque aí as pessoas não conseguem entender o que foi. E sendo que é o único no mundo, Tâmara, o único, você tá ligado? Aí, ó, mais uma aqui, ó. É assim, sabe? É constante, o patrulhamento aqui. Então, quando os caras falam de violência, eu tenho que entender, mas eu não consigo, né? E eu estou vindo trazendo vocês, né? Essa parte é a parte da mediação que nós fazemos aqui, certo? Com turmas passando e falando o que é aqui, o que foi, o que aconteceu, se pegar totalmente a realidade como vista do ponto. Eu não trago o ponto de vista, eu trago a vista do ponto. O ponto de vista é Rede Globo, é o filme Carandiru, se ligado? É a opinião pública de muitas pessoas que nem sabem o que realmente aconteceu, quem foram aquelas pessoas que foram assassinadas aqui. Então, eu não trago essa, né? Eu trago a vista do ponto, é de quem passou do outro lado e teve uma outra visão. Então, a gente vindo aqui também, você vê que é interessante, certo? É um espaço
né, onde que falam que acabou o sistema prisional, porém, de certa maneira, não acabou nada. Eles implodiram o complexo do Carandiru, mas continua sendo um lugar que é uma área de segurança, onde encontram-se penitenciárias, hoje femininas, na época do Estado, mas hoje penitenciárias. Se vocês olharem ali atrás de mim, certo? Vocês estão vendo ali uma muralha ali, e aquela muralha lá, o que acontece? É um hospital penitenciário. Eu vou chegar mais perto para vocês dar uma olhada. Então, é um hospital penitenciário, certo? No meio do parque, um hospital penitenciário ativo, né? Com muitas pessoas ali dentro, né, morrendo, sendo medicadas, pessoas que estão dentro do cárcere, né? E, ao mesmo tempo, atrás dessas árvores frondosas, lindas e maravilhosas que vocês estão vendo, árvores invasoras que foram colocadas propositalmente, ela tampa a paisagem para a penitenciária do Estado, que é a penitenciária feminina de Santana, né, onde mulheres estão encarceradas, hoje é só feminino, e muitas delas morrendo, muitas vezes até pela saúde, falta de saúde. Esse dia nós tivemos um caso, você está ligado, onde pessoas morreram por falta de saúde, e aqui no parque nós temos o hospital penitenciário. Poxa, mas vem cá, como que é isso? É desse jeito que acontece genocídios e massacres velados dentro dos presídios, né? Então, trazer para vocês aqui hoje é uma honra, certo? É todo um parque, você tá ligado? Até bonito. Eu acho assim, o Estado alega a ressignificação do espaço, e eu até concordo, eu acho que tem que ressignificar. No entanto, que eu ressignifico o número da minha matrícula, que é o 84901. É uma matrícula que é para sempre, tá, mano? Se essa polícia que acabou de passar aqui me parar e falar, tem passagem, eu teria que falar que sim, eles vão falar, qual é a sua matrícula, ladrão? Então, quer dizer, é um número que é para sempre. Então, eu ressignifiquei. Hoje eu sou pesquisador lá na FGV, M84901. E também, você está ligado, o fundador do canal Prisioneiro 84901. Certo? Já que eles me deram um número que é para sempre, eu vou ressignificar, eu vou fazer uso desse número do jeito que eu quero. Não aqui, certo? Que eles falam de ressignificação, mas apaga o passado. E como que a gente vai projetar um futuro apagando um passado? Tá? Fala para mim, não existe isso, sabe? Existe uma dificuldade de você projetar um futuro. Então, eu acho que todos esses aparelhos que nós temos aqui hoje, escola, você tá ligado? Temos o circo, né? Temos lá atrás o Museu Penitenciário, que também está fechado por conta de falta de manutenção. Já temos esse espaço do Memória Carandiru. Ele deve ter aqui? Sim, deve ter, certo? Mas deve ter informações do que foi. Você está ligado? O espaço Memória Carandiru, que é o princípio de tudo, que leva o nome, né, do nome da estação de metrô, tudo aqui, ele tem que ser falado para as pessoas entenderem, certo? Que não é como Glória que a gente vai encarar, a gente vai encarar como um espaço, certo? Que não funcionou. Então, um mega presídio não funciona, não ressocializa, não reinsere essas pessoas, não funcionário, que isso sirva de lição para as pessoas, né? Para a gente tentar entender que presídio gigante não existe. Não, não é o mesmo que a gente pensar em impunidade, não. A responsabilização, ela deve acontecer, tem que acontecer a responsabilização. Eu acho que isso é super necessário, entendeu? Mas, espera aí, algumas pessoas são responsabilizadas, você está ligado, aos rigores da lei, e outras pessoas não são responsabilizadas aos rigores da lei. Aí a gente tem que parar para pensar também como que isso funciona. Ô, Tama, eu quero que o público entenda, né, que a gente tem no sistema prisional mais de 850 mil pessoas, você tá ligado? Dessas 850 mil pessoas, certo? Quem está lá dentro, em 70%, são pessoas negras. Quando eu falo negras, eu estou trazendo, você tá ligado, pessoas pardas, mas pessoas pretas, e o IBGE classifica como pessoas negras. E pelo trabalho que eu faço dentro dos presídios, eu acredito no número subnotificado, certo? Mas mesmo assim, nós somos a maioria que estamos lá dentro dos presídios. E por quê que, certo, as pessoas negras são a maioria dentro do presídio? A gente tem que entender o seguinte, mesmo nós sendo a maioria populacional, então, se isso era relativo, fala assim, pô, são mais pessoas por isso tem mais lá, por que nós não estamos em maioria na justiça? Por que nós não estamos na maioria na saúde? Por que nós não estamos na maioria lá na FGV? Por que nós não estamos na FMU? Por que nós não estamos nos lugares de poderes? Por quê? Nós não gostamos? Por nós ser negro, nós achamos que as pessoas vão achar, não, os caras gostam. Não, não é. Isso daí quer dizer o quê? Posse de políticas públicas efetivas para essas pessoas. E isso as pessoas têm que entender como uma violência. E aí, quando a gente entende isso como uma violência, a gente vai entender que a violência gera violência.
certo? Então, se você é uma pessoa que nunca vai parar dentro do cárcere, você tem que parar para pensar que você pode ser uma pessoa que vai ser vítima de quem vai parar dentro do cárcere, certo? Então, eu acho que a gente tem que parar para tentar entender toda essa violência antes de ficar dando pitaco, sem achando que bandido bom é bandido morto, tem que prender, tem que matar, e isso não está respaldando números, você está ligado, na segurança pública, favoráveis para essas pessoas, que muitas vezes as que falam muito são pessoas que estão no carro blindado, estão lá no seu triplex, né, são pessoas que têm um poder econômico maior, então elas, né, são poucamente vitimizadas. Para vocês verem aqui, ó, o total do apagamento, a gente estamos ao lado de uma muralha, bem aqui atrás de mim, ó, é uma muralha que tem aqui no Parque da Juventude. Só que para você ver como que é interessante pra caramba, então, tem uma muralha, mas não tem nada que fala o que que essa muralha é ou o que que ela quer dizer aqui. Muitas pessoas pensam que essa muralha era da antiga Casa de Detenção de São Paulo. Eu vou trazer vocês aqui para acompanhar comigo esse passeio. Então, nós vamos subir pela essa muralha aqui. E as pessoas, elas falam que essa muralha, né, muitas vezes era da Casa de Detenção, não tem nada a ver. Né? Isso daqui era de um elefante branco, né? Quando eu falo elefante branco, é que ela foi construída para um local que ia ser a Casa de Detenção 2, ou um hospital penitenciário na época, mas eu, na Câmara Municipal, conversando com o doutor Belisário, né, que foi também um secretário de Justiça em alguma época do Estado, ele falou que isso daqui nunca foi nada. Quer dizer, gastaram milhões, né, em cima de alguma coisa que não foi nada, então eu chamo de elefante branco, que é onde que as pessoas, no fim da história, acabaram, você tá ligado, na corrupção, levando muito dinheiro, né? Porque como construir um espaço que não foi nada? Aqui, ó. Essa é a muralha, né? A visão, né, que os policiais teriam aqui de cima, né, seria esse daqui. Vocês estão sendo privilegiados, estão acompanhando ao vivo aqui para quem está, né, todo esse passeio, né? É um passeio bonito, é um lugar legal, eu até gosto, mas eu acho que a falta da história, da base da história, é muito importante ter, né, por conta das pessoas entenderem o que realmente esse local significa e entenderem o que deu certo e o que não deu certo. Porque o que deu certo, nós continua e aprimora. O que não deu certo, a gente modifica, né? Porque, pô, como que você vai fazer um caminho apagando o seu passado, né? Aí fica muito difícil, né? Porque se você pegar e tiver num caminho onde tem um buraco, você já saber que tem um buraco ali, porque você já passou, você não vai passar, ou já vai passar preparado. Agora, se você esqueceu, você vai passar de novo no buraco, certo? Por isso que a minha história de ter ficado em situação de cárcere por longo tempo, eu nunca quero apagá-la, pelo contrário, eu uso ela, né, para alertar outros jovens, né, principalmente, né, que estão aí nessa mira, né, e também utilizo ela como um aprendizado, né, para outras pessoas, e na academia eu levo isso, né, eu levo, lá na USP eu levo, para as pessoas entenderem que é toda essa violência que o Estado proporciona, né. Então, é assim, falei bem, falo muito mais, né, e estou acompanhando vocês, mas eu acho que se tiver alguém, se você quiser falar alguma coisa aqui, eu abro o microfone para você, senão só eu vou falando. Maurício, eu queria agradecer, né, essa experiência aí também da visita guiada, mediada por você, e dizer, assim, da importância da memória, né, da gente preservar a nossa memória também, no sentido da gente entender o nosso passado de um país extremamente autoritário, né, que tem normalizado a violência contra a população negra, né, de uma justiça totalmente seletiva, né, que demarca aí a população, né, que é vista como criminosa, e que, assim, a gente tem visto aí, principalmente uma população carcerária, que é demarcada também pela idade, né, e pela cor da pele, né, uma população também que está em situação vulnerável, né, então uma polícia que não está preparada para lidar com essa população também que é encarcerária. E eu estava lendo uma notícia, uma matéria na revista Ponte, né, no jornal Ponte Jornalismo, né, no portal, e ele estava falando sobre, na época, 30 anos, agora a gente já está com 33 anos
do massacre de Carandiru, né? Um país que é marcado por diversos massacres, né? Da nossa população indígena e negra, pobre, né? E aí, assim, na época, informa aqui que, segundo o Conselho Nacional de Justiça, na época, a gente tinha, em 1992, quando aconteceu o massacre, a gente possui uma população carcerária de 114.377 presos, quase que também deve ser um número também subnotificado, né, como tudo na justiça, né, ainda mais na segurança pública. Mas, assim, hoje a gente tem, eu estava olhando lá no Banco Nacional de Medidas Penais, 726.660 mil pessoas. Então, quer dizer, a gente só tem aumentado os números, né? A violência no país, a violência no Estado, a violência em São Paulo só tem aumentado. Então, assim, é muito importante esse trabalho de formação, de educação, de conscientização da nossa sociedade, que a gente também sabe que não é o suficiente, né? Assim, a gente sabe que a educação, a formação, ela é importante, mas, assim, é o que a gente tem conseguido fazer, o que pessoas como você tem conseguido fazer, quando o Estado ele não faz a sua parte de proteger a nossa população, porque é um Estado que não protege, né? Ele persegue, é um Estado terrorista. Mas aí eu queria também falar um pouquinho, assim, do trabalho que você faz no seu território, né, da região ali que você mora, que você tem atuado, né, o box também, que você, toda a sua experiência de vida você tem trazido e você tem multiplicado com as crianças, com os jovens, né, com os intelectuais. Queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência ali também, nesse espaço que você criou, né, e o Instituto Resgate Cidadão também, né, porque já faz um tempo eu tive a oportunidade de estar lá também, de participar de encontros. Podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, o Instituto Resgate Cidadão, ele vem numa época que eu ainda estava inserido no crime. Então, eu fundei ele e deixei na responsabilidade dos familiares e fiquei por conta da minha inserção. E quando eu saio e modifico totalmente, eu utilizo ele como uma ferramenta, né, para a gente poder. Então, meu trabalho no box foi sempre trazer essa molecada, principalmente da favela, né, que está no alto índice de vulnerabilidade, certo? E trazer para eles como uma disciplina, como um meio que eles podem ser, tá ligado, subsistir daquilo e ter uma porta larga, né? Uma porta bem larga para que eles consigam alcançar o que realmente aumenta, né? E o esporte, hoje eu sou formando em educação física, né? Estou no 5º semestre, até levando em consideração a necessidade, porque eu sempre lutei boxe, aprendi o boxe aqui dentro do presídio, sempre lutei boxe fora também, algumas lutas, mas dava aula, mas nunca foi o suficiente para entender tecnicamente total da modalidade. Então, hoje, eu me formar para a gente poder ampliar esse projeto, né? E a gente também trazer o seguinte, a gente trazer que as pessoas elas têm que ter iniciativas, porque quando a gente tem iniciativas pensando nessas pessoas em alto risco de vulnerabilidade, a gente estamos pensando em como fazer com que essas pessoas elas nós, né? Não elas não sejam afetadas pela violência, mas também não sejamos afetados por essa violência, porque a gente querendo ou não é que nem a gente fala, a violência ela gera essa violência, né? Então, o Instituto Resgate Cidadão, a gente também tem um trabalho, né, com mulheres, né, que é o Reescrevendo a Vida, né? Toda quarta-feira, igual senhoras, né? As mulheradas ali do entorno, né, muitas em alto índice de vulnerabilidade, se reúnem, né, para bater um papo, para falar sobre toda essa violência, e ao mesmo tempo a gente traz essas mulheres também, cesta básicas, que nos é fornecida pela Secretaria de Direitos Humanos, fazemos esse trabalho com elas também, pensando, né? Então é isso, sabe, é variado, né, o nosso corre, vamos falar assim, a nossa corrida, né, de estar pensando nessas pessoas, porque não adianta, por exemplo, você dar só alimento, não adianta você dar só curso, né? Tem que ter, e isso tinha que ser o Estado, né? O Estado, né? Mas aonde hoje em dia, você está ligado que a gente estamos trazendo mesmo é esse trabalho educativo do parque, porque a história, ela de uma certa maneira, o brasileiro parece que já tem uma mente, você está ligado, se a gente parar para pensar, curta nesse aspecto de memória, né? E sendo propagada ainda
Você tá ligado? Isso daí amplia muito alto. E os efeitos, né, culturalmente, educacionalmente, são muito fortes, né? Porque a partir do momento que eu falo uma coisa, a pessoa, geralmente, ela pode até não concordar. Ela vai fazer o quê? Ela vai correr atrás para ver e aí onde que ela vai falar, opa, isso daqui tem a ver, isso tem a ver, aquilo não tem a ver, isso tem a ver. E que nem você falou, Tamara, tá ligado? A respeito do número de penitenciários, em 1990 nós tínhamos 45 penitenciárias. Hoje nós temos 185 penitenciárias. Esse número de 750 já mudou, nós estamos em 850 mil pessoas dentro do presídio, sabe? Então, quer dizer, meu, quer dizer, pô, peraí, cresceu o número de pessoas dentro do presídio e cresceu o número de presídio, pô, mas então o Estado está fazendo o quê, mano? Tá ligado? O Estado está fazendo o quê? Nós estamos pagando para quê que nós estamos pagando, né, Tamo? Então é isso que a gente sabe, é uma coisa que a gente muitas vezes bate isso, tá ligado? E a falta da cultura nas quebradas, você tá ligado? A falta do apoio, você tá ligado? A esse público em alto índice de vulnerabilidade, isso daí tudo tem uma somatória muito grande, né? Em cima, né? Uma somatória muito grande, né? Então o nosso trabalho a gente vai tentando ampliar cada vez mais, né? Mas a gente temos dificuldade, né? Tá ligado? Temos muita dificuldade, porque para você fazer parcerias, né, meu, a gente tem que comer e beber também, né? Então, sabe, as pessoas muitas vezes elas não acreditam que esses trabalhos funcionam, mas a gente acredita porque quando eu faço para aqueles jovens, eu vejo muito deles lá dando um depoimento no meu canal, vejo muito deles vindo aqui falando, ó, eu tava e eu mudei por causa disso, daquilo, eu fico muito feliz. Acaba movendo a gente, né? É uma energia, uma doação, a militância também é um trabalho de cura também, né? Dessas experiências, esses traumas que a gente vive, né? No dia a dia, dessa violência do Estado. Eu vou pedir para o Tiago, para ele trazer aqui para a gente mostrar algumas imagens que eu pesquei ali nas suas redes sociais, né? E aí, assim, para a gente encerrar, porque a gente já deu a meia hora, e aí vai entrar um outro bloco, mas assim, tem uns 6 slides aí para a gente dar uma passada geral, Maurício. Então, assim, esse é um pouco esse card aqui, desse projeto que você está atuando mais, né, atualmente, que é o da memória. Aqui atrás, aqui, ó, pessoal. Então, aqui já. É isso mesmo. E aí as pessoas para elas conhecerem o espaço, agendarem visita, terem acesso à mediação, elas têm que entrar no site. Como é que é, Maurício? Vai lá no Instagram Memória Carandiru, @Memória Carandiru. A nossa agenda sempre aparece lá, né? Ou pode ir também no Instagram Monteiro Maurício 57, que é o Maurício Monteiro, que é o meu também. A gente traz essas agendas e porque a gente temos datas. Agora, se for turmas grandes, é só entrar lá, vai no PV, né? Pode pedir lá que apareça. Nós estamos sempre rastreando, porque é o nosso meio de comunicação, e a gente marca exclusivamente com as pessoas também, com grupos, né? Grandes, né? Mas é só para conhecer esse espaço, é isso. Só lá no Instagram até o momento, ou também entrar em contato conosco também, né? Via telefone, pode ligar também, 951622664 é o meu número. A gente passa para a menina que faz a nossa agenda, né? E a gente vai em escola também. É assim, quando nós temos a nossa data, né, que nem hoje. Hoje tem a data que é de um trabalho que nós fazemos com uma parceria com a emenda parlamentar. Tá? Aí é gratuito. Mas se, por exemplo, você quer contratar, você tem uma escola falando, não, nós só pode dia tal, tal hora, dá para ir, aí existe um custo, é mínimo, mas é ao conversar no momento também. Legal. Vamos passar mais para frente, que tem mais imagem aí para você comentar. Por favor, Tiago. Aqui, então, é um pouco essa experiência, né, do espaço que você percorre, a agenda. Aqui, ó, o Espaço Memória Carandiru. O Espaço Memória Carandiru tem uma cela lá, né, que é uma cela, porque lá era um local onde era a casa de detenção mesmo, no qual eu coloquei algumas coisas para que as pessoas pudessem simular, entrar, sentar, tirar foto e emergir na história do cárcere mesmo. Então, e sempre teve muita agenda muito lotada de alunos, né, de várias escolas, de vários locais para conhecer essa história, né? Então era um local que, poxa, né, tinha que estar aberto para que todos consigam ter esse acesso, né? Não está mais aberto, Maurício?
Eles dizem que dá, mas ninguém consegue agendar e nós não conseguimos entrar lá de jeito nenhum. Lá nós Não, somos censurados, né? foi censurado, É, exatamente. mas tá Importantíssimo esse acabado. espaço. A gente tem na Argentina uns espaços tão importantes, na Alemanha também, né? Isso Essa mesmo. memória aí da ditadura na Argentina, a memória da É experiência de isso. Auschwitz lá na Perfeito. Alemanha, né? Importantíssimos esses espaços de memória. Vamos passar mais para frente. A gente vai trazer mais você aqui, viu? Vou dizendo, porque Pode assim, é trazer, pode dar uma boca cheia. muito assunto, né? Esse daí é o Escrevendo a Vida. É só mulheres, né? Então eu sou um segurança, eu sou o cara que faz o café, eu sou o cara que limpa. Mas é só mulheres, mas é um trabalho que também está tendo muita resposta, né, pelas as mulheres do entorno lá, né? A Nádia, que é a integrante do nosso corpo educativo, e a Ellen, e a nossa diretora Elaine, que é quem realmente faz essas formações com essas mulheres, juntamente com o projeto Rino, né? Tem um outro projeto que é o Bola 8, esqueci o nome dele, mas tá, então, que a gente lembra, que é as parcerias, né, que vem conosco, né? E o outro lado ali é o projeto Sarê. O Sarê é onde que nós temos essa bolsa de pesquisa, né? Essa bolsa de pesquisa, ela nos proporciona estar lá na USP, né? E o nosso trabalho é falar sobre a arte, né, sobre a memorialização, né, do sistema prisional, né? Então, é o SARE, o IREC e o Projeto Memórias que está ali embaixo, ali, os E logos. aí tem uma campanha também, não sei se ainda está em ativa essa campanha de absorventes femininos para as Sim, mulheres em situação sim, prisional. sim, porque todas as saidinhas, né, as mulheres lá dentro, é que a gente fala, elas passam muito mais necessidade até mesmo que os homens. Então, o, o presídios femininos, elas têm necessidade, né? E aí a gente fazemos todas as saidinhas, a gente fazemos anteriormente algumas recolhas pelo canal, por todos esses meios de comunicação que temos, né? E esses daí são encaminhados lá para o Instituto Resgata Cidadão. Aí nós se dividimos, nós viemos aqui para a penitenciária de Santana, que agora não é mais a feminina semiaberto é no Butantã. Então um grupo vai para lá e outro grupo vai para Campinas, e eu vou para Campinas, né, para fazer essa distribuição para essas mulheres, né, que saem totalmente desprovidas de tudo, né? E aí vocês recebem doação, então recebem doação aí, entra em contato com você também pelas redes sociais. Isso mesmo, pode ir pelas redes sociais, quem quiser contribuir, conhecer o trabalho lá, que é super importante. Bacana. Passa, por favor, Tiago. Isso mesmo. E também Aqui temos são as doações, né? Um trabalho que vocês têm feito bastante, também na pandemia foi intensificado também, né? isso mesmo. Boa, é isso mesmo. E aí passa mais um, Tiago, por favor. Esse daí é o Aqui é o trabalho, box com as é o Box crianças. Vencedores, né, meu, que a gente trabalha com crianças, mas a gente temos um trabalho que é o seguinte, o box, ele ultimamente, ele está parado, porque a gente tivemos algumas dificuldades, por conta de a gente estar em outros, ele está meio parado, e eu vejo que eu tenho que terminar a graduação para mim poder fazer um trabalho mais firme com esses jovens, né, mas aí no meio também tem um trabalho que a gente faz no Dia das Crianças, né, então a gente tem algumas crianças ali na Zona Leste que festa de Páscoa, Dia das Crianças, a gente assiste elas, são mais de 500 crianças, porém a gente temos, né, algumas outras ONG que trabalham conosco, né, nós trabalhamos com eles também, para a gente fazer essa assistência para essa criança, para que ela tenha pelo menos um dia, né, assim, durante um ano, porque todas as crianças são de alto índice de vulnerabilidade por serem moradoras da favela, né, então a gente faz esse trabalho com eles, né, junto com outras ONG, né. Importante. Pode passar, por favor. E aqui, por último, a gente tem o seu portal, né? O seu O dia. canal Prisioneiro 84901, galera, vai lá no canal lá que vocês vão ver que existe Muito assim. legal. O canal eu trago muitas histórias, porque eu passei em muitos presídios de São Paulo, então aqui não dá tempo da gente falar tudo, mas a gente leva lá e traz o passo a passo para as pessoas entenderem quanto que é aquela violência, né? Muito interessante, tem um público grande, né? Vários temas que você explora sobre essa experiência, deve trazer muitas pessoas também, né? Para trocar aí com você. Bem legal, parabéns.
Maurício, eu queria agradecer você, assim, pela presença, pelo axé, pela força e pela inspiração que você nos traz, e sempre pela recepção, sempre maravilhosa. Cuidado, meu, para vir aqui conhecer aqui, ó, essa galera aqui, ó, todas, né, meu, escutaram, você tá ligado, a respeito da Vista do Ponto, que é que a gente traz, e é muito interessante, pessoas de Campinas, tem pessoas que vêm até do exterior aqui, né, então, chega aqui para vocês conhecerem esse papo aqui com nós aqui. Vamos agendar esse presencial aí. Um forte abraço para você. Outro. E a gente vai marcar outro encontro aqui, hein? Tá convidado. Pode chamar que a gente vai ser nosso, na verdade, né? Aqui tem que ocupar também. Tá bom. Um abração para todos, Valeu. todos que estão presentes aí, e pelos apresentadores que também se encontram pelo programa. É isso aí, trabalho super relevante. Tamo junto, hein? É nóis.